são posturas típicas de máfia, não de uma Corte Suprema. O ministro Alexandre de Moraes reativou a investigação contra o Kassab, Gilberto Kassab, um dos homens mais potentes da política brasileira. Agora volta a ter uma investigação no STF, isso em meio ao debate sobre a anistia. Kassab deu a entender que teria apoiaria o seu PSD, apoiaria a anistia. Imediatamente, Alexandre de Moraes determinou o retorno de uma investigação contra ele no STF. O inquérito apura uma propina de 16 milhões de reais da JBS, havia sido enviado para a Justiça Eleitoral em 2019, mas voltou para a Corte com base em nova interpretação sobre o foro privilegiado. Bastidores do Judiciário enxergam o movimento como forma de pressão para que Kassab e o PSD recuem do projeto de anistia, apoiar o projeto de anistia defendido por Bolsonaro. O ex-presidente disse ter resolvido um problema com Kassab e que tem a bancada do PSD a favor da anistia. A reativação do caso reacende o alerta sobre o uso político de processos judiciais como instrumento de coerção no cenário nacional. Vamos ouvir antes o nosso Rodrigo Constantino sobre esse caso e depois vamos falar disso com o doutor André Marcília. Olá, turma. O assunto não pode ser outro, né? É sempre STF. Eles não deixam a gente mudar a pauta porque eles continuam investindo a cada dia e dobrando a aposta para implodir todo o arcabouço jurídico do nosso país e junto levar a democracia e nossas liberdades básicas. E chama muita atenção como a imprensa passou a tratar com naturalidade aquilo que são recados ou ameaças, para ser mais preciso, que vêm de alguns ministros. Então, a coluna do Igor Gadelha disse o seguinte: a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, ministro Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Aliás, mandou uma do Deltan Dallagnol voltar também, né? Eles acabaram fazendo uma mudança ali na jurisprudência de que eles podem investigar os casos de quem deixou de ter foro privilegiado para pegar especificamente o Bolsonaro, algo feito sob medida, mas aí eles aproveitam, né, para pegar quem eles quiserem. E a imprensa trata com naturalidade que o Kassab pode estar descambando ali para o lado do Jair Bolsonaro nessa, né, que os petistas estão preocupados com o avanço perante o público da questão da anistia, e aí acionaram então Alexandre de Moraes para ameaçar o Kassab e lembrar que quem tem foro privilegiado, ou mesmo quem não tem mais, pode ser julgado pelo STF. Aí depois vem uma outra notícia dizendo que o Poder Executivo, o Planalto, né, o governo Lula, acha que esse recado será suficiente para tirar o Kassab do apoio necessário, até porque são 15 senadores que o PSD tem, né, é um dos maiores partidos do país, que será necessário para tirar o apoio à pauta da anistia. Mas se nada disso der certo, fiquem tranquilos. Aqueles que foram anistiados por crimes de verdade, como sequestro, bomba, assalto, terrorismo, e que repetem hoje a anistia nunca, né? Fiquem tranquilos porque os mesmos ministros do STF já mandaram um recado de que se passar no Congresso a anistia, o STF vai dar um jeito de impedir, de obstruir, de barrar. Tudo é inadequado nisso, tudo. Mandar recado pela imprensa antes de qualquer lei aprovada pelo Poder Legislativo, interferir em outro poder dessa maneira, ameaçar presidentes de partidos importantes à luz do dia. Fizeram isso na época do voto impresso também. Todo mundo lembra, né? Inclusive o Barroso, aquele que disse nós derrotamos o bolsonarismo, se vangloriou de ter impedido esse retrocesso, que era o voto impresso. E aí agora o Alexandre de Moraes espalha fake news, dizendo que até o Trump elogia o sistema eleitoral brasileiro, enquanto todo mundo sabe que ele estava dizendo apenas da biometria para identificação, porque Trump defende voto em
cédula de papel. E não é por falta de tecnologia que os Estados Unidos não adotam as urnas eletrônicas como a nossa do Brasil. Então, tudo ficou escancarado demais. Várzea é uma palavra que não define mais o Brasil. Os ministros do Supremo levaram a coisa para um patamar impensável há poucos meses atrás. E nós nos sentimos impotentes diante disso. A única esperança talvez seja, além do Trump nos Estados Unidos, fazer alguma coisa para ajudar, pessoas como o Gilberto Kassab entenderem que eles precisam em algum momento se unir ali, o centrão fisiológico, e enfrentar pelo menos o Alexandre de Moraes. Porque senão, já viu, né? Vai todo mundo ter que se adequar às imposições do nosso imperador mimado. Como disse com muita coragem o deputado Marcel Van Hatten, essas posturas de Alexandre de Moraes e do STF como cúmplice em geral, infelizmente, até quando não sabemos, são posturas típicas de máfia, não de uma Corte Suprema. E não por acaso o Marcel Van Hatten foi incluído também no inquérito das fake news, se não me engano, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, sem nenhuma razão, apenas por ter feito um discurso no púlpito, mesmo ali gozando da imunidade parlamentar. Eu acho que temos já conosco também o delegado Palumbo, que acaba de entrar. Delegado, já vou então lhe perguntar sobre esse caso, essa reabertura dessa investigação contra Gilberto Kassab por Alexandre de Moraes, poucas horas, basicamente, após Kassab manifestar o seu sinal verde ao apoio da bancada do PSD ao PL da anistia. Na sua opinião, então, é mais uma ingerência do judiciário no legislativo, e qual será a consequência política disso? Não é uma mera coincidência, é evidente que não é. A gente não pode ser tão ingênuo e achar que foi uma coincidência. É claro, ele passa um recado, e o recado é muito claro, tão claro quanto a luz solar. Você que tem algum processo aqui no Supremo Tribunal Federal, não ouse ir contra as nossas decisões, porque senão nós temos o poder de te julgar e de te condenar. Esse é o recado que eles querem passar. Até quando o Senado, principalmente o Senado, vai ser tão subserviente a um poder que não deveria ser absoluto, um poder que não deveria mandar nos outros e num poder que não deveria estar acima dos outros? Acho que aqui toda a audiência sabe que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um não deveria fazer ingerência contra o outro. Mas a partir do momento que o parlamento foi abaixando, daqui a pouco nós vamos servir café para ministro e não vamos servir para mais absolutamente nada, o que é uma vergonha. Todos os dias eu sou cobrado. E aí, com muita educação, eu tento explicar para os meus eleitores, para o público em geral, e mesmo aqueles que não gostam de mim. Eu, como deputado, tenho muito pouco a fazer. O impeachment está na mão de senadores, em especial do presidente do Senado. Mas eu acho muito pouco provável que ele vá para frente. Na época da eleição do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, eu estava internado com uma pneumonia bacteriana, não consegui ir votar, mas mesmo assim fui claro, fiz um vídeo que se estivesse na Câmara dos Deputados, o meu voto seria de Van Hatten. E hoje a gente é surpreendido com uma notícia de que o atual presidente Hugo Mota coloca como zero a possibilidade de pautar o PL da anistia. Bom, essa culpa eu não levo. Eu aprendi nos grupos de operações especiais da Polícia Civil, onde fiquei mais de 18 anos, que é melhor a gente perder, que é melhor a gente cair, mas cair com honra. Então, ele não teria o meu voto, fiz um vídeo declarando isso, e lamento muito para aqueles que acabaram acreditando que seria diferente. Ou seja, mais uma vez, a direita, inocentemente ou não, está na mão do centrão. O presidente não quer fazer absolutamente nada, o Kassab se mostrou favorável através de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, e agora vem este recado que não é velado, é claro, e agora a gente tem que ver o que o Kassab vai fazer. Se ele vai persistir, se ele vai recuar,
E se mais uma vez o Supremo, que não deveria ser um poder absoluto, vai montar em cima do Congresso Nacional. Pois é, delegado, já voltamos com o senhor também para comentar mais notícias. Eu queria ouvir também o doutor Marcília sobre essa ingerência do Supremo. Coincidência, na sua opinião, doutor Marcília? Como o delegado falou, não tem nada de casual, a tempística disso tudo. E de novo, e ninguém na comunidade jurídica grita ao escândalo quando o ministro do Supremo tenta interferir na normal dialética do Legislativo? Mas ninguém mais liga para isso, Cauti. O Consta falou bem agora há pouco. Hoje saiu aí uma informação de que nós teríamos um ministro do STF dizendo que se o próximo presidente da República for bolsonarista e conceder perdão ao Bolsonaro, que eles vão derrubar. Olha só, o STF está antecipando que ele vai agir politicamente com um possível presidente bolsonarista que nem existe, que a gente nem sabe quem seria. Como é que a gente pode dizer, então, que o STF não se tornou um poder político e apenas político? Isso não é mais um ambiente jurídico, isso não é mais uma corte constitucional já faz tempo. O STF também ocupou as páginas de jornais há pouco tempo dizendo que a anistia iria ser derrubada. Então, se a anistia vai ser derrubada, o parlamento não serve para nada para o STF. Se o perdão de um futuro presidente que nem existe vai ser derrubado, então o executivo não serve para nada. Então, por que a gente está aqui, se não, como bem disse o Palumbo agora, devemos servir cafezinho para os ministros, a gente é servil, somos aqui uma espécie de escravos de um poder só, de um poder tirânico. Isso é absurdo, completo. Se não tem mais nenhum respeito pelo parlamento, se não tem mais nenhum respeito pelo executivo, então, afinal de contas, que Estado é esse? A gente tem capacidade, ainda tem gente que chama isso de democracia, não tem o que fazer. Essa questão do foro privilegiado, a gente sabia que ia acontecer isso, era óbvio. Eles estavam esticando, eu até publiquei artigo sobre isso, que eles estavam esticando a possibilidade de alcançar as pessoas, os políticos, para além do seu mandato. Mas isso é claro, eles queriam com isso justificar o julgamento do inquérito do golpe no STF, porque ali ninguém tinha foro privilegiado, então seria uma forma de justificar que esse inquérito permanecesse no STF. Mas também seria uma forma de ampliar a possibilidade de alcançar todo mundo que já passou por algum cargo político. Agora, eu não imaginava que fosse tão, assim, escancarado. Pô, deu 2 minutos que aconteceu a ampliação do foro, eles já foram pegar o Deltan, já foram pegar aqui o Kassab 2 horas depois dele apoiar a anistia. Quer dizer, a gente está onde? Parece aquela coisa de você entregar um dinheiro pro teu filho e falar, mas guarde aí, ele dá 2 minutos, vai comprar um picolé. É um negócio assim, completamente fora da curva. E é bom que se diga que a justificativa dessa ampliação de foro que o STF fez, quando ele decidiu ampliar o alcance do foro privilegiado, a justificativa dele foi a de justamente os casos permanecerem no STF para não haver divergência entre instâncias, para não haver divergência entre tribunais. Ou seja, olha, mesmo depois que o seu mandato acabar, o seu caso permanece aqui para que não vá para outra instância e com isso haja uma interrupção do tratamento ou do exame do seu caso. O que eles fazem? Eles, no dia seguinte que justificam a ampliação do foro privilegiado com base nesse argumento, vão buscar os casos nas outras instâncias fazendo exatamente aquilo que eles disseram que não era para ser feito. Ampliaram o foro privilegiado para não interromper o exame das instâncias, para não criar um fatiamento do exame dos casos pelas instâncias, e no dia seguinte que ampliam o foro, fazem exatamente isso. Então, é um completo falta de pudor. De pudor. Poderiam, pelo menos, dar um tempinho antes de pegar o Kassab e o Deltan, poderiam, pelo menos, pegar outros antes, mas não há sequer uma tentativa de disfarce. Pois é, desvergonhados completamente. Jorge Serrão. Está escancarada a temporada de caça àqueles que possam ser potenciais candidatos ao Senado. Isso era previsível, já cansamos de falar isso e estamos vendo aí. Todos que sejam potenciais candidatos ao Senado pela direita já estão começando a ser arrebentados.
Esse roteiro já estava escrito. E agora a coisa se agrava. Porém, nesse caso, Gilberto Kassab, que não é candidato ao Senado, o buraco é muito mais embaixo. Kassab foi amigo de Alexandre de Moraes. Kassab foi quem colocou o Alexandre de Moraes no seu primeiro cargo importante na vida pública, secretário de Transporte da Prefeitura de São Paulo, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Depois parece que teve ali um pequeno entreveiro e Kassab tirou o Alexandre de Moraes. Mas nunca deixaram de ser amigos, muito pelo contrário. E agora vem essa punhalada. Amigo de togado é o quê? Gilberto Kassab deve estar fazendo essa pergunta agora. E um ponto, nesse caso dessa briga, é muito interessante, porque Kassab não é qualquer um. É o maior articulador político do Brasil. É aquele que se comprometeu com Bolsonaro a botar a anistia para frente. Ele tem base forte no Senado, o partido dele. Então, cuidado, que podem acontecer coisas que vêm por aí, que o Senado brasileiro, lá na sua cúpula, pode levar uma trumpicada e, num passe de mágica, os senadores que hoje são covardes, que hoje não assumem nenhuma posição, podem de repente virar homens bravíssimos, homens dispostos a defender inclusive seus amigos e seus aliados, como Gilberto Kassab. Parece que o sistema provocou a fera. Vamos ver se a fera vai reagir ou não. Se a fera Kassab ficar passiva, é porque aí o Brasil ferrou mesmo. Entregue todo o poder para o Supremo. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.